Carlos Eduardo Mansur, por que o Flamengo caiu tanto de rendimento do primeiro para o segundo tempo? Um primeiro tempo que eu acho que foi muito bom do Flamengo e um segundo tempo ruim. É claro que tem do outro lado um time que também melhorou na parte final. Mas por que a mudança de comportamento tão grande de um tempo para o outro, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Assim, eu acho que tem algumas hipóteses, né? A maior delas, o Inter muda a sua forma de encarar o jogo. Sem bola, ele passa a fazer uma pressão de saída de bola que conseguiu incomodar o Flamengo no primeiro tempo. Não que ele não tenha incomodado com a pressão, ele praticamente não tentou, ele defendia muito da sua intermediária para trás, dando aos defensores do Flamengo mais tempo com a bola para ir para a partir daí o Flamengo se organizar ofensivamente. Outra questão, para mim, o Inter consegue, ao se estabelecer mais tempo no campo de ataque, se colocar de uma outra maneira, né? Com o Tabata vindo mais por dentro, junto com o Alan Rodrigues, junto com o Alan Patrick, tendo mais opção de troca de passe, se colocando mais campo adentro no segundo tempo, isso dificulta um pouco. Outra questão que pode ser uma hipótese também para essa... Vários fatores podem contribuir para isso. O Flamengo é um time que muitas vezes entra nos jogos tentando impor um ritmo muito alto, de muita pressão, de recuperação de bola rápida, tentando amassar e empurrar os adversários para trás no primeiro tempo. É possível, dentro do que é o calendário do futebol brasileiro, que isso cobre um preço, especialmente na questão da pressão. O Flamengo já chegava um pouquinho mais atrasado no segundo tempo, quando tentava pressionar os volantes do Internacional. O Flamengo já não ganhava tantos duelos, mas eu acho que tem um pouco de tudo. Um pouco da questão, eventualmente, de uma queda física e até técnica do Flamengo na segunda etapa e uma mudança do Inter na maneira de se colocar dentro do campo, tentando fazer coisas que no primeiro tempo ele não fez e conseguindo incomodar um pouco mais o Flamengo. Acho que por aí a gente consegue explicar. Ainda assim, acho que, no todo, claramente o Flamengo foi o melhor time em campo, mereceu ganhar o jogo. Acho que a vantagem mínima, ela serve para ilustrar mais o que foi o jogo. O Flamengo foi muito superior no primeiro tempo e acho que o segundo, o Inter teve um predomínio ali de 20, 25 minutos. Depois o Flamengo volta a ter um pouco mais de controle, mas nenhum dos dois lados teve chances claras. A mais clara, inclusive, foi do Flamengo no fim do jogo, podendo ter feito 2-0 no lance do Luiz Araújo. Até porque chance clara o Inter não teve. Ao longo dos 90 minutos, o Inter não teve sequer uma grande oportunidade. Teve uma cabeçada, né, no segundo tempo, mas defendida com facilidade pelo Rossi. Depois, uma batida cruzada que o Rossi também pegou num corte para trás do Vitinho. O Vitinho bate no chão e o Rossi cai para o lado direito para pegar também sem grandes problemas. O Inter fez uma partida, eu acho até que dentro do que se esperava, e como terminou o resultado, eu acho que o Inter tem o que comemorar para o jogo da volta em Porto Alegre, porque perdeu por uma contagem mínima, dentro de casa, com o apoio da sua torcida. É claro que eu tenho a impressão de que o Flamengo não vai fazer o jogo que o Inter fez no Maracanã. Espero um Flamengo muito mais protagonista do que o Inter conseguiu ser no Rio de Janeiro, mas o Inter é muito capaz de conseguir bater o Flamengo pelo placar mínimo e, no mínimo, levar o jogo para a decisão, para o pênalti. Alex, o que te parece esse 1-0, vendo a perspectiva do Internacional? Boa noite. Boa noite, Felipe, Cadu Mansa, todo mundo que está em casa. Hulk está concentrado, meu querido. Abraço, um beijo para você, meu irmão. Primeiro de tudo, se você for olhar resultado, é um resultado, acho que ok. Para todo mundo que vier jogar com o Flamengo aqui, é um resultado, um gol só de diferença. É uma vantagem importante, porque o time do Flamengo é muito bom. Porém, você vai trazer para casa, realmente é algo dentro desse possível. E possível por quê? O segundo tempo que o Inter ele realmente tem mais ação, ele mostra que ele pode jogar de igual para igual, quase de igual para igual, se ele quiser. Isso eu falo quase porque pode ser que isso durante 90 minutos ou não, depende por quanto tempo. O Inter, no primeiro tempo, ele ficou realmente muito... Dava a impressão que mesmo com a posse de bola e volume do Flamengo, não tinha aquelas chances tão claras. Mas é óbvio que você fica marcando muito perto da sua área, um time tão bom quanto o Flamengo. Essa bola, quando recuada para os zagueiros ou os volantes ali, seja Jorginho ou Alan, o Inter não ia pressionar, então ficava muito à vontade o Flamengo. E uma hora você vai criar. Porém, o gol acaba saindo de bola parada, né? Você acaba pagando esse preço. Mas o Inter deixou muitas oportunidades de poder realmente forçar o erro, tirar o conforto do Flamengo, como quando você vai jogar contra times bons, você precisa fazer, mesmo marcando médio ou baixo,
como o Inter fez nesse primeiro tempo. E no segundo tempo ele pressionou, ele incomodou um pouco mais, ele tirou essa zona de conforto do Flamengo. Aí o Flamengo ele vai errar um pouco mais, aonde tem uma bola no zagueiro, tem alguém correndo atrás para fazer isso, então isso é possível fazer, né? Mas dentro de um jogo, atenção, desse primeiro jogo jogando fora, o Inter traz algo realmente para casa, que ele é possível sim de reverter. Imagino que o jogo no Beira-Rio deva ser melhor do que esse. Para mim, assim, ninguém sai inteiramente satisfeito do jogo e ninguém sai de mãos vazias desse primeiro jogo. Acho que é uma boa análise. O Flamengo não constrói uma vantagem do tamanho que nos melhores sonhos dele ele gostaria de pelo menos mais um gol para ter ali uma gordura, uma margem maior. O Inter não sai vencedor, sai em desvantagem, inicia o jogo do Beira-Rio eliminado da Libertadores, mas também sai do Maracanã com uma vantagem que em um gol ele está absolutamente igualado na situação. E diante da dificuldade que ele teve para jogar no primeiro tempo, sair com um gol, acho que não chega a ser um desastre para o Internacional, que não teve assim aquela bola que ele vai ficar lembrando que ele poderia ter finalizado melhor para empatar o jogo. Então, acho que diante disso, é mais ou menos por aí. Ninguém sai de mãos vazias, ninguém sai totalmente satisfeito. E o confronto completamente aberto. Né? Para a segunda partida lá em Porto Alegre, na quarta-feira que vem. Imagino com o Beira-Rio também absolutamente lotado. Deixa eu colocar aqui para vocês os números do jogo, né? O que foi em termos numéricos esse Flamengo 1, Internacional 0 no Maracanã, diante de 68 mil pessoas, 68.400 pessoas, um grande público para esse jogo em que o Flamengo venceu por 1-0. Posse de bola, estava quase 80% no primeiro tempo, né? No fim, o Inter conseguiu melhorar um pouco, mas o Flamengo teve 64% contra 36%. Total de passes trocados, 625 do Flamengo, 302 do Internacional, mais que o dobro. Passes certos, 88%, o Inter melhorou o índice no segundo tempo, né? Porque no primeiro tempo estava abaixo de 70%. Né? O Inter errando muitos passes, também pela pressão muito bem feita pelo Flamengo nos primeiros 45 minutos. Finalizações, 11-4, sendo que dessas 11, apenas 2 no segundo tempo. O Flamengo finalizou apenas 2 vezes no segundo tempo apenas. No gol, foram 4 finalizações do Flamengo e 2 do Internacional. Mudando a página, impedimentos 4-0, escanteios 4 do Flamengo, 3 do Inter, desarme 6-16 para o Inter, faltas cometidas 11 do Inter, 10 pelo Flamengo, cartões amarelos 1-1. No mapa de calor, dá para ver que o Flamengo usou bem mais o lado esquerdo do que o direito, né? Eu acho que a presença do Samuel Lino por ali talvez explique um pouco o porquê do mapa de calor dessa maneira, mano. Assim, pela forma de defender do Inter, estava muito claro que o jogo caminhava para os lados do campo. O Flamengo também não tinha o Arrascaeta, que é o jogador que consegue se mover mais ali entre volantes defensores do adversário para dar mais essa opção do jogo por dentro. Né? Ele ataca muito a área hoje em dia, é quase um segundo atacante por vezes. Mas ele é o jogador que se move melhor ali. Com a Plata e Bruno Henrique mais por dentro, o Luiz Araújo partindo da direita e o Samuel Lino pela esquerda, o Flamengo tinha esses jogadores por dentro, jogadores de muita movimentação, de tentativa mas com muita tendência também, por vezes, de se mover para os lados. E o jogo, mesmo a forma de defender do Inter, empurrava o jogo para as pontas. O Flamengo não tinha hoje o entendimento que parecia muito promissor nos últimos jogos do Emerson Royal com o Plata pelo lado direito. Quem começava por ali era o Luiz Araújo. Talvez até pela lesão do Emerson Royal no começo do jogo, né? Aparentemente ele não estava 100% depois do tornozelo. Com 20 minutos ele se imaginou até que ele ia sair. Exato, quando ele pediu permaneceu atendimento. no primeiro tempo até o intervalo, né? Quando foi substituído pelo Varela. Talvez tenha também afetado em algum aspecto esse primeiro tempo do Emerson. E também o fato de o Flamengo gerar muita vantagem do lado esquerdo, né? Com o Samuel Lino, com o Alexandre, por vezes com algum dos meias ou algum dos atacantes chegando para tentar fazer combinações por ali. O Flamengo movia a bola rapidamente até gerar o espaço, inverteu o jogo para o lado em que ele conseguia construir. Quase todas as construções do Flamengo pelo lado do campo. E por ali o Flamengo conseguiu construir mais e o lado esquerdo foi onde teve. E quando o Inter, após tomar o gol, ameaça sair um pouquinho mais e o Flamengo recupera a bola, aí era muito tentador acionar rapidamente o Samuel Lino, que é o jogador que tem essa capacidade de velocidade, de arrastar, de conduzir a bola com força, com drible, para tentar construir os contra-ataques. Foi um momento que o Inter talvez até tenha sido um pouco mais vulnerável no jogo, né? Entre sofrer o primeiro gol
e o intervalo. É porque os dois times, nesse sentido, eles atacam com bastante gente, atacam com os dois laterais. E lógico, se você perder bola, você vai ter isso. O Flamengo, ele está mais bem posicionado para um contra-ataque, né? Esteve, pelo menos, no primeiro tempo, né? E no segundo tempo, lógico, teve uma puxada ou outra, uma possibilidade, né? Nem que levou o perigo, mas você para jogar, você vai ter que abrir mão de algo, né, cara? Então, se você não tiver na sua noite mais feliz, o Flamengo na frente do placar, ele vai poder querer utilizar. E tanto por isso que os impedimentos, apesar que teve no primeiro tempo também, mas você vê que no segundo tempo ele vai tentar algumas jogadas e o Inter um pouco mais na frente para tentar atrapalhar. Se a gente pensar pelo copo mais vazio, né? Eu acho que o Inter fez um primeiro tempo absolutamente inoperante, né? Quase não conseguiu jogar. O Flamengo tomou as rédeas do jogo, foram 9-1 em finalizações no primeiro tempo. Pouquíssimas ações de frequentar o campo de defesa do Flamengo. Quase não viu a área do Rossi, né? E no segundo tempo, para mim, apesar da melhora do Internacional, uma atuação muito decepcionante do Flamengo, né? Porque o Flamengo fez um segundo tempo muito ruim. Acho até que é difícil dizer, né? Mas eu tinha até a impressão de que o Felipe fosse agir mais cedo. Quando percebeu logo ali nos primeiros 10, 12 minutos que o Inter já havia melhorado, o Flamengo perde um pouco o controle do jogo, não conseguia sair de trás, a fluência com que a bola rodava no campo já não era mais a mesma. Achei até que ele demorou um pouco a mexer no time. Não ficaram com essa impressão, não? Bom, não sei se demorou. Acho que foram 20 minutos ali de dificuldade, ele mexe aos 25. Acho que quando ele mexe com a entrada do Cebolinha e do Carrascal, ele reacende um pouco a capacidade de pressionar do Flamengo, que acho que estanca a maior dificuldade do Flamengo a partir das trocas dele. Acho que a partir dali o jogo vai para o final com equilíbrio e com o Flamengo, até terminando o jogo, os últimos 15 minutos, o Flamengo que voltou a ter mais controle, até com a melhor chance do segundo tempo no lance do Luiz Araújo já perto do fim. O Inter, para mim, tinha uma dificuldade no primeiro tempo, que o Inter não conseguia, como o Flamengo colocava muita energia do jogo nessa pressão de saída do Inter, o Inter não conseguia sair por baixo, tinha muita dificuldade, o jogo estava acontecendo muito perto da área dele. Quando ele recuperava a bola, conseguia um desarme, ele não conseguia sair por baixo. Tentava muitas vezes o jogo direto para o Ricardo Matias. Mas quando o Ricardo Matias ganhava a primeira, ou ele perdia a primeira bola, né? Porque o Flamengo tem defensores bons acho até que, em parte, também pela agressividade pelo lado, a entrada do Emerson Royal também tem a ver com um pouco mais de estatura, porque imagino até que o Felipe já imaginava que o Inter fosse tentar sair com bola mais alta quando não conseguisse passar pela pressão do Flamengo, mas ou o Flamengo ganhava essa primeira bola ou ganhava a segunda. Mesmo que o Ricardo Matias conseguisse escorar a primeira, a bola caía ou com os volantes ou com o outro defensor do Flamengo. Então o Inter não conseguia se estabelecer no campo de ataque muitas vezes no primeiro tempo. No segundo, quando ele começa, Inter, a pressionar e fazer o jogo acontecer um pouco mais no campo ofensivo, aí eu acho que o Inter sobrevive, respira mais no jogo. Tem mais iniciativa, consegue fazer a bola ficar por ali, respira mais no jogo. Deu até a impressão de que ele poderia construir jogadas que fossem dar a ele a chance de empatar o jogo. Não chegou a acontecer tanto, mas foi um jogo muito diferente do primeiro. Chegou a surpreender a não escalação do Pedro? Eu lembro que ontem aqui, quando a gente mostrou o campinho, eu até questionei vocês aqui sobre a possibilidade. Falei, vocês não acham que pode acontecer do Pedro não jogar? Né, dele optar pela entrada do Bruno Henrique, deixar o time mais à feição dele, de pressão na saída de bola adversário, nos grandes jogos que o Flamengo fez no ano, né? Ou aqueles jogos que antes do jogo se previa serem os mais difíceis, ele não usou o Pedro. E hoje, de novo, o Pedro começa no banco de reservas. O que te pareceu isso? No fim, acaba dando certo, né? Porque o Bruno Henrique, com a estrela habitual que tem, faz o único gol do jogo. Te pareceu a melhor escolha, Alex? A melhor escolha, não tem como falar que não foi por causa do gol. A gente não pode falar o contrário, porque não dá para saber se o Pedro também não faria, né? Isso aí é impossível. Mas, por mais até que ontem eu falei que achava que o Pedro fosse, também não chega a ser surpresa pelo momento, né? E a confiança que ele tem no Bruno para ajudar a fazer essa pressão, dessa maneira, que ele é muito chato, né, para marcar zagueiros e defensores. Então, não chego a ver como uma surpresa, não. Que todo esse domínio do Flamengo é dado a você ocupar muito bem o espaço, o campo defensivo do Inter, no caso, só que as ações muito coordenadas, assim, né?
E o Bruno, ele ajuda muito mais nesse sentido, então acaba fazendo até sendo até bem coerente com o que ele tem visto entre Pedro e Bruno Henrique nesse time do Flamengo. Né? Assim, eu acho que o Bruno ele tem uma capacidade de atacar a bola naquela pressão inicial dos primeiros passes, tentar e entende muito bem o que o Felipe pede quando é para induzir o jogo para um dos lados, porque é para a saída do adversário ser feita por um dos lados. Acabou até que estava olhando aqui a estatística, ele não tem recuperação de bola no campo ofensivo dele, mas em compensação, Luiz Araújo e Plata tem. O Plata recupera 2 bolas, o Luiz Araújo recupera 4. O Araújo, ele sempre, nesse sentido, ele ajuda muito. O trabalho dele é impressionante. Acho que a gente vai mais tarde saber na coletiva do Felipe se foi isso, mas eu acho que a escolha teve de fato a ver. Acho que não foi. Em muitos momentos ele poderia ter escolhido o Bruno Henrique e outras características de jogo por atacar espaço, as costas da defesa. E fez isso também hoje, no primeiro tempo, porque me lembro de 2 oportunidades, por exemplo, que o Bruno Henrique ataca a última linha do Inter, consegue receber a bola e acaba conseguindo 2 escanteios, um de cada lado, um do lado direito e outra quando ele ataca pelo lado esquerdo, ele também consegue um escanteio em uma dessas vezes que ele consegue atacar a última linha do Inter. E acho que essa foi uma das razões, embora ele já fisicamente não tivesse tão bem no jogo, foi uma das razões de ele ter ficado 82 minutos em campo. A entrada do Pedro no lugar dele já na parte final do jogo, porque como o jogo também tinha mudado, imagino que o Felipe enxergasse a possibilidade de que uma esticada para o Bruno Henrique pudesse levar o Flamengo ao segundo gol. E acho que essa característica dele fez ele ficar 82 minutos em campo, mesmo aparentando em dado momento que ele tinha tido uma queda física no jogo. Mas acho que a questão da pressão também fez muito parte da escolha dele, dos homens de frente para o jogo de hoje. O primeiro tempo funcionou bastante. Era um desgaste grande, né? Claro que o campo diz muito, a gente tem dito isso aqui sobre diversos times, né? Na questão da escalação e tal, na opção por um jogador ou outro. E ontem falamos sobre isso quando nos referimos ao Ricardo Matias e a provável escalação dele no jogo de hoje. Tinha ido muito bem no final de semana contra o Bragantino, tinha marcado 2 gols, e aí o Roger aproveita para usar o bom momento do menino. E perguntei também aqui para vocês ontem, né? Claro que a fase não é boa do Valência, né? Mas pensando na característica do jogo que o Internacional iria encontrar, né? Nesse jogo contra o Flamengo, de mais posse do Flamengo, o Inter tentando aproveitar espaços para, nos contra-ataques, causar algum perigo ao gol do Rossi, se talvez não fosse interessante ter o Valência lá na frente, apesar da má fase, e não o Ricardo Matias, porque é um jogador de mais mobilidade, um jogador de velocidade. Nos tempos áureos dele, né, nos melhores momentos, era um jogador que infernizaria provavelmente os defensores do Flamengo. E não é uma surpresa, mas ele sequer entra no jogo, né? Ele coloca mais tarde o Borré e tal, e o Valência permanece no banco os 90 minutos da partida. Mas a fase parece ser péssima, né? E o prestígio dele com a comissão técnica também, para num jogo como esse, em que normalmente o Flamengo vai ter mais a bola, você tem espaço para correr, e você deixa um jogador de boa velocidade, de bom arranque no banco o tempo inteiro, não parece no mínimo estranho? Mas eu acho que tem a ver também com aquilo que você falou no início. É o momento do jogador. E aí não acho que o primeiro tempo impôs dificuldade para o Matias jogar em dado momento, porque ele estava muito sozinho, né? Tentando brigar para sustentar a bola, e acho que até conseguiu ali incomodar. E no segundo tempo, eu acho que ele teve os momentos dele participando porque ele é um jogador de estatura grande, mas é um jogador de mobilidade, de controle de bola, consegue ajudar o time a jogar, e acho que ele teve momentos em que ele ajudou o Inter a produzir ofensivamente. Não acho que não tenha se justificado a entrada dele e o tempo que ele ficou em campo. Se você for pegar o pacote inteiro dos 3 atacantes, é óbvio que o Enner ele tem muito mais para dar do que ele está dando. O problema do Enner não é um momento ruim, o problema parece que é uma má vontade. Parece que é algo que, em vez de eu arrancar para passar dos 30 km por hora, ele vai lá a 22 km por hora, entende? É o que aparenta, nós não acompanhamos o dia a dia. Para ele não estar sendo utilizado, se ele faz desse tipo, esse dia a dia dele no coisa, acaba sendo uma má vontade, você não treina tão bem, como é que eu vou confiar em você? Mas é lógico que esse potencial dele de arranque, de drible, os outros 2 não têm, é óbvio, né? Mas é o jogador que conquista a teoria, né? Esse pacote é uma coisa, agora o pacote da entrega do campo é outra.
É verdade, porque... E é uma pena, porque ele poderia fazer uma diferença absurda. É isso, exatamente, porque na teoria ele é o melhor dos atacantes do Internacional. Na prática não vem sendo, né? E o torcedor tá brabo com ele, né? O torcedor tá pegando muito no pé dele cada vez mais. E aí o reflexo disso é num jogo tão importante como esse para o Inter, né? Um jogo decisivo, oitavas de final de Libertadores contra o Flamengo no Maracanã, num jogo em que teoricamente, né, os atacantes do Inter vão ter campo para correr. O Enner sequer é acionado em nenhum momento do jogo, né? Agora eu tô curioso para saber como é que vai ser o fim de semana de Flamengo Internacional. Como é que os times vão levar esse jogo? Porque tem um outro jogo entre eles, válido pelo Campeonato Brasileiro, no qual o Flamengo é líder, não pode abrir mão, né? E escalar um time completamente reserva. O Flamengo prioriza o campeonato. Isso, em que pese o Flamengo tenha um elenco estrelado e de muita qualidade em todas as posições. Imagino que o Felipe vá fazer mexidas, né? Tem sido sempre assim. E no caso do Inter, que está um pouco mais para trás, aí ok, ainda dá para você manejar melhor, poupar as peças e tudo mais. Mas o Flamengo é aquela toada de não poder perder ponto, né, Massu? Assim, mas acho que vai ter mudanças. Claro. Vai ter mudanças, não. Por exemplo, você tem o Arrascaeta que não jogou hoje. Vai jogar. Vai jogar. Você possivelmente tem o Pedro, começando, que fez poucos minutos, hoje pode começar. Então, dá para manejar sem descaracterizar tanto o time. O Inter talvez possa ter um time até mais mexido para ter uma aposta mais forte nesse segundo jogo, até porque dentro do que é hoje o campeonato, o Inter hoje é o 11º, é evidente que ele tem o risco de perder ali algum contato com zona de Libertadores, mas é mais fácil você tentar recuperar uma posição de G7 do que questão de título que está ponto a ponto com times que estão pontuando muito alto, né? O Palmeiras, por exemplo, que hoje é o perseguidor mais próximo do Flamengo, ele tem uma vantagem nesse momento, entre aspas, de ter uma... No papel, é evidente que ele viaja, né? Na ida, mas ele tem uma eliminatória, em tese, bem mais acessível, sob o ponto de vista técnico, contra o Universitário, né? Então, isso tudo está na balança. Assim, tem uma questão que eu acho que é interessante de abordar sobre o Flamengo. Eu também tenho a sensação de que em outro momento do trabalho do Felipe Luiz, em outro momento da temporada, o Flamengo já foi um time que conseguiu aliar mais o seu volume, o seu domínio da bola, a sua presença no campo adversário, à criação de chances de gol. Só que eu acho que tem uma coisa acontecendo nesse momento na temporada do Flamengo, não que ela explique tudo, mas eu acho que ela é um ponto que a gente não pode perder de vista. Se a gente olha para o Flamengo hoje, vamos por setores. Na defesa, o Emerson Royal é uma chegada muito recente. À frente da defesa, o Flamengo perdeu o Pulgar, o Flamengo perdeu o De La Cruz. O Jorginho é um jogador que se adaptou rápido, mas não está há tanto tempo no clube. Para esse jogo, perdeu o Arrascaeta. Para o restante, para sempre, perdeu o Gerson. Teve um momento de oscilação em que o Pedro ficou fora e agora voltando, mas não é mais o jogador que é um personagem decisivo. E um titular indiscutível, como a gente viu hoje. O Samuel Lino é uma chegada recente, o Carrascal é uma chegada recente. O Flamengo vive, até por questões de mercado, uma transição de elenco no meio da temporada. O que a gente falava do Palmeiras também, inclusive. Isso. Só que o Palmeiras é uma que se iniciou desde janeiro. Isso. O Flamengo vive uma transição importante por lesões mais mercado no meio da temporada. Verdade. Isso mexeu muito em estrutura. Você tem muitos jogadores se adaptando ao time. E às circunstâncias, ao futebol brasileiro, uma série de questões e outros que saíram ou estão fora, que eram muito importantes. À frente da posição de volante do Flamengo, você tinha, até antes da chegada do Jorginho, era Pulgar, a primeira opção, era De La Cruz, a segunda opção, quando ele podia jogar, e por vezes era Gerson a alternativa. Nenhum dos três está. É verdade. Né? O Alan é um jogador que ficou o tempo com menos minutos, com menos uso. O Everton Araújo é um jogador que o Felipe Luiz acredita, mas que não era segunda opção tão frequente. Então, o Flamengo vive também uma transição, que eu acho que isso impacta também no funcionamento em alguns momentos. Agora, acho que tem ali uma questão de fazer a criação de chances
corresponder ao volume e à quantidade de tempo que o Flamengo, em muitos jogos, passa rondando a área do adversário. Não é simples, todo mundo tem mais dificuldade de jogar contra o adversário que se defende e se protege mais, e acho que isso é uma questão para trabalhar. O Felipe consegue fazer um Flamengo que em muitos momentos domina, oferece muito pouco ao adversário, tem um jogo seguro, mas se a gente espremer dos últimos jogos, desde desse pós-Copa, em muitos jogos a quantidade de